Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 39 e 40. O capítulo 39, de 19 de fevereiro de 1900. Ameaça de castigos. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Via muita gente, toda em movimento. Me parecia, mas não estou segura, como uma guerra, ou bem uma revolução. E a Nosso Senhor não faziam mais que tecer coroas de espinhos, tanto que enquanto eu estava toda atenta a tirar-lhe uma, outra dolorosa lhe punham, uma mais dolorosa lhe punham. Assim, parece que nosso século será célebre pela soberba. A maior desventura é perder a cabeça, porque tendo perdido a cabeça, com o cérebro todos os outros membros tornam-se inábeis, ou tornando-se inimigos de si mesmos e dos demais. Por isso, acontece que a pessoa abre um caminho a todos os outros vícios. Meu paciente Jesus tolerava todas estas coroas de espinhos, e eu mal tinha tempo de tirando-as. Então se virou para essa gente e lhes disse: morrereis, que na guerra, que nas prisões e que em terremotos, poucos permanecereis. A soberba formou o curso das ações de vossa vida, e a soberba vos dará a morte. Depois disto, o bendito Jesus tirou-me do meio daquela gente e, fazendo-se menino, eu o levava nos meus braços para o fazer repousar. Ele, pedindo-me um refrigério, queria mamar de mim, e eu, temendo que fosse o demônio, persegui várias vezes com a cruz. E depois lhe disse: se verdadeiramente és Jesus, rezemos juntos Ave Maria, a nossa Rainha Mãe. E Jesus recitou a primeira parte e eu a Santa Maria. Depois ele mesmo quis dizer o Pai Nosso. Oh, como era comovente sua oração! Enternecia tanto que o coração parecia que se derretia. Depois acrescentou: Filha, minha vida a tive do coração, a diferença dos demais. Eis uma razão porque sou todo coração para as almas, e porque sou levado a querer o coração, e não tolero nele nem sequer uma sombra do que não é meu. Então, entre você e eu, quero que tudo seja totalmente para mim. E o que você dará às criaturas não será outra coisa que o transbordamento de nosso amor. Muito forte esse trecho aqui. Essa visão que Jesus leva a Luísa a ter, de muita gente, parecendo que estivesse num processo de guerras, e onde ela vê ali as coroas de espinhos que os povos colocavam em Jesus. A imagem dessa coroa de espinho, como nós sabemos que a coroa de espinho representa o sofrimento de Jesus, as penas que ele assumiu por causa do pensamento, dos pensamentos, dos pecados de pensamento. E o maior pecado de pensamento e é o que dá origem aos demais, é a soberba. Porque a soberba está ligada a intelecto mesmo. A pessoa considerar que ela pode alguma coisa, que ela é alguma coisa, que ela sabe alguma coisa por si só. Essa é a soberba. É não reconhecer que não é nada, que depende, que precisa de Deus. Que Deus é quem é tudo e que tudo vem dele. E pensar o contrário é a soberba. E isso é pensamento, isso é intelecto, isso é dentro dessa realidade da vida mesmo, mais intelectiva da pessoa, que se acha, é a pessoa que se acha, que se considera, que se vê.
que se leva em consideração e acima de todos os demais, acima inclusive de Deus, não só das demais pessoas, mas sobretudo até mesmo de Deus, uma pessoa que se considera maior do que Deus até mesmo. E a origem do pecado foi a soberba. O pecado original nasceu ali, na verdade a rebeldia de Lúcifer nasceu através da soberba, foi ali a origem de tudo. Todo mal, na verdade, a origem de todo mal foi por causa da soberba. E aí a Luísa tirando os espinhos e assim ela ia tirando e outros espinhos iam sendo colocados, outras coroas de espinho. Então, significa que estava numa época, numa era, no meio de gente que estava muito soberba, estava muito longe de Deus, não considerando Deus. E todo esse sofrimento dessas pessoas de estarem longe de Deus, distantes dele. E Jesus vai, né, ali no momento ainda diz para aquelas pessoas: morrereis, seja na guerra, seja nas prisões ou em terremotos, poucos de vocês permanecerão. Essa é uma palavra, é uma verdade que o Senhor fala no livro do céu, revela no livro do céu, mas que muitas pessoas não querem ouvir, não querem saber. Não, não, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus não castiga. Esses dias mesmo eu ouvindo um padre falando na televisão, falando aqui na minha mãe, liga muito na TV Evangelizar, na Aparecida, na TV Divino Pai Eterno. Então, assim, quase o dia todo uma das TVs fica ligada nesses canais, transitando entre um e outro. E aí eu escutava um padre falando: falam que Deus castiga. Deus castiga não. Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é amor, Deus não castiga ninguém não. Essas pessoas que falam que Deus castiga estão errados. Aí eu fiquei pensando: Jesus, quem será que está errado? É quem pensa que Deus realmente castiga ou é quem pensa que Deus é puramente amor e não vai passar a mão na cabeça das pessoas, que as pessoas podem continuar vivendo na vida egoísta, na vida de pecado, na vida distante de Deus e que Deus, no final das contas, ele vai perdoar, ele vai aceitar de braços abertos. É claro que Deus está de braços abertos para receber o pecador arrependido, aquele pecador que sabe, tem consciência de que errou e de que necessita de Deus, necessita do perdão de Deus e que reconhece o seu nada. Mas aquele pecador que continua na soberba, que continua achando que pode ou que é alguma coisa fora de Deus, como é que Deus vai perdoar se ela está fechada? Se ela se fecha no egoísmo, se ela se fecha no próprio eu, se fecha naquilo que acredita ser. Então, é essa a soberba também. E, então, isso acontece muito. E Jesus, a justiça tem agido ao longo dos séculos e, sobretudo, nesses nossos tempos, tem agido muito. Os flagelos, que nem sempre os flagelos são aquilo que atinge o nosso corpo, mas tem muitos flagelos acontecendo de várias formas. O pior flagelo, o Senhor fala também que o pior flagelo é o abandono de Deus, é Deus deixar o homem por conta própria, não que ele abandone, mas que ele larga a mão. Ele deixa o homem livre para fazer o que quiser. Esse é o pior flagelo que o homem possa experimentar, é ficar realmente totalmente à mercê da sua própria vontade, da sua própria liberdade, da sua própria soberba. É ficar por conta da soberba. Esse é o pior flagelo que Deus pode infligir no homem, deixar o homem por conta da própria soberba. E, e aí depois ele se faz como menino, depois ele vem falando, depois dele ter tomado o aspecto de criança e tudo mais que a Luísa narra, depois ele vem falar para ela: minha vida a tive do coração. A vida dele ele teve do coração, a diferença dos demais. Eis uma razão porque sou todo coração para as almas. Então ele foi todo coração, todo amor, toda bondade. O que fez com que o Senhor se encarnasse, assumisse todas as penas foi o amor. Então essa relação do amor com o coração. É porque sou levado a querer o coração e aí porque ele é todo coração, ele foi coração, ele é amor, então ele não tolera nada no ser humano que não seja amor, que não seja coração, e não aceita que haja dentro do coração do homem nada além dele próprio.
É aquela expressão, é verdadeira aquela expressão que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, é o transbordamento, a nossa boca fala daquilo que está transbordando o nosso coração. E se é amor que tem dentro de nós, ou seja, se é Deus que habita dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, nós vamos falar dele, nós vamos falar de tudo que é relacionado a Deus. Vamos transbordar Deus, é esse transbordamento de Deus que Ele quer. Ele quer, assim como Ele é todo amor, Ele é todo coração, Ele quer no homem que haja também dessa forma, que dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, só exista Ele, nada mais ocupa o nosso coração além dele próprio. Ele não tolera, ele diz, eu não tolero que haja no homem sequer uma sombra do que não é dele, do que não é dele, de Deus. Ele não tolera. Deus, Jesus, não tolera no coração do homem nada além dele próprio. E aí ele diz, então, entre você e eu, quero que tudo seja totalmente para mim, e o que você dará às criaturas não será outra coisa que o transbordamento de nosso amor. Então, todo o relacionamento que nós vamos ter com os demais, com as demais pessoas, com o mundo no geral, deve ser o transbordamento desse relacionamento da nossa alma com Deus, esse transbordamento. Então, a nossa vida tem que estar estreitamente ligada, tem que estar estreitamente fusionada, unida, ali uma coisa só com Deus, para que a partir disso é que haja esse transbordamento para as pessoas. Então, o nosso relacionamento com as pessoas é um relacionamento que é a partir de Deus. Não pode ser das pessoas para Deus. Tem que ser de Deus para as pessoas. Então, é aquele transbordamento da vida com Deus. No capítulo 40, de 20 de fevereiro de 1900. Jesus é a luz do céu, da qual todos tomam as suas pequenas luzes. Continua a vir o meu benigno Jesus. Depois de ter recebido a comunhão, me renovou as penas da crucificação. E eu fiquei tão entorpecida que sentia necessidade de um alívio, mas não me atrevi a pedi-lo. Depois de um pouco, voltou como menino e me beijava toda, e de seus lábios corria leite, e eu bebi, a grandes goles, esse leite docíssimo de seus puríssimos lábios. Agora, enquanto fazia isso, me disse, eu sou a flor do Éden celestial, e é tanto perfume que expando, que diante de mim, as fragrâncias, de minha fragrância fica atraído todo o empírio, e como eu sou a luz, que manda a luz a todos, tanto de tê-los abismado, todos meus santos tomam de mim suas pequenas luzes, assim que não há luz no céu que não tenha sido tomada desta luz. Assim, não há nem mesmo cheiro de virtude sem Jesus, e não há luz, embora fosse ao mais alto dos céus, sem ele. Então, não existe nada fora de Deus, nada, nem luz, nem perfume, nem virtudes fora de Deus. É nele. Tanto que lá no céu, todos estão abismados nessa luz de Deus, nessa luz divina. Estão todos dentro de Deus. E é o mesmo que ele quer fazer nesse tempo conosco, trazendo o reino de Deus, o reino na terra, o reino da divina vontade para a terra. É essa vida em Deus, imersos em Deus, totalmente em Deus. É a vida que Ele quer que nós tenhamos ainda aqui na terra, ainda enquanto temos a liberdade, enquanto ainda temos a vontade, enquanto ainda temos essa vida terrena aqui, o tempo da conquista mesmo, o tempo de alcançar, de fazer, de renunciar. Depois no céu não tem mais renúncia, porque é Deus por completo que inunda as almas, inunda as criaturas. Os bem-aventurados estão totalmente inundados por Deus, não tem mais vontade. Já é todo de Deus. Aqui na Terra ainda tem esse período de conquista, esse período de entrega, e Ele quer ter-nos todos com Ele. E Ele é essa flor celestial que emana esse perfume que vai irradiando e vai tomando conta de todo o céu. E Ele também quer que esse perfume, que é Ele mesmo, se expanda também, se difunda aqui na Terra. O odor ele é difundido quando ele começa a exalar, ele se difunde por onde quer que chegue. E até tem uma expressão de que nós devemos
ter o odor de Cristo, ter o odor, o cheiro de Deus. Como seria isso, ter o odor de Deus, o cheiro de Deus, o perfume de Deus? É esse transbordamento que ele tanto quer, da vida dele na nossa, para que nós possamos exalar o perfume que não é um perfume humano, não é um perfume terreno, mas é que é um perfume celestial, que é um perfume que encanta, um perfume que atrai, um perfume que enebria as almas, aquele perfume que atrai mesmo, porque Deus é atraente e Ele quer em nós ter esse espaço de vida para também atrair através de nós, atrair a partir da nossa vida, atrair as almas, para também elas também desejarem fazer essa experiência dessa vida que Ele quer ter, não apenas com alguns, mas Ele quer ter com todos. Jesus deseja ter essa vida com todos, essa vida de relacionamento, essa vida de vida mesmo, vida, não momentos de estar com Ele, mas ter ali de forma presente, de forma continuada, de forma ininterrupta essa vida dele em nós. Então, Senhor, eis-nos aqui para sermos para Ti. Amém, Deus.